ao meu ver, trazendo ali para a questão do impacto que isso pode trazer, tanto para a iniciativa privada, que seria o responsável por cuidar do parque, como também trazendo para a população, é de a gente começar a observar se, de fato, essa mudança ali de pasta consegue promover que os problemas que eles estavam enfrentando, porque até então, qual que era a questão que também estava em torno disso? É de ver se, de fato, essa concessão estava trazendo melhorias para a infraestrutura dos parques, que é uma questão real. E a iniciativa privada, ela também faz muito o uso ali daquele ambiente até para poder fazer as propagandas, né? Então, quando a gente faz ali uma mudança, eu vejo que pode ser positivo para a gente talvez mudar um pouco a forma com que atrai investimento para os parques. Eu vejo os parques como algo muito importante para a sociedade, até porque ali é um ambiente democrático, é um ambiente que está ao acesso de todos, né? Muitos têm como atividade de lazer ir ao parque e claro que estar no parque também tem que ser relacionado ao contato com a natureza, que por consequência também precisa ter essa preocupação relacionada ao meio ambiente. Mas ao meu ver, em termos práticos, foi mais uma questão para fins de facilitar ali a questão de gestão, mas também se tratando de licenciamento. Bom, agora nessa parte jurídica aqui eu tenho 2 colegas que vão saber argumentar muito melhor que eu. Todo licenciamento, ele se trata de um contrato que precisa estar previsto ali, né, todos os critérios que precisam ser seguidos. Ao meu ver, olhando ali de uma forma, né, dentro assim dos meus olhos, pensando como nesse pensamento de inovação, de investimento, eu vi com bons olhos, pensando nesse lado de poder funcionar melhor essa gestão. Agora, partindo da parte ambiental e jurídica, aí eu vou deixar que os meus colegas dêem as considerações deles. Patrícia, na parte ambiental, isso é legal. É um pouco polêmica essa questão da privatização também de parques no geral, né? O próprio Ibirapuera não é do Estado, como a gente está falando, a concessão é da Prefeitura, mas tem gerado aí uma série de questionamentos, até porque o público diz que não pode mais usar como usaria, que o parque não está tão conservado como deveria estar. A ideia seria sempre o governo cuidar desses espaços públicos, né, para que isso permaneça junto com a sociedade. Mas eu acho que o que falta, principalmente nas praças, parques, aqui de São Paulo e de outras cidades do país, é um envolvimento maior da sociedade, da própria comunidade, no cuidado com esse espaço, que é de uso comum, que pode ser um uso social, que pode trazer ali, inclusive, sustento. Existem parques e praças em outras cidades que são usados como hortas, com planta frutífera, que os moradores vão lá, ajudam na pintura. Então, eu acho que poderia ter tido uma campanha de mobilização, por exemplo, do próprio governo e trazer a sociedade para esses espaços, tanto para ela perceber o quanto eles são benéficos, né, para a saúde, para a diminuição do estresse, para fazer atividade física, quanto também do cuidado. Porque eu acho que quando você se apropria desse espaço, participa dessa transformação, você cuida melhor dele e todo mundo, né, sai ganhando nesse caso. Marcelo, as concessões de parques no geral, elas aproximam o público ou elas estão acabando afastando essas pessoas? Virou uma discussão um pouco até polarizada, mais uma delas, né, aqui no estado. Olha, eu posso dizer, experiência pessoal, eu frequento o Parque Ibirapuera, Levi também. Enfim, cresci naquela região, então desde muito pequeno eu frequentei o Parque Ibirapuera e eu, como frequentador, eu vi várias mudanças positivas em relação ao Parque Ibirapuera do que antes. Eu acho que o cuidado com o parque, eu vejo hoje mais verde, está mais bem cuidado. Eu acho que os funcionários que estão lá trabalhando, enfim, estão melhores remunerados. A questão do serviço está melhor, está crescendo bastante. Questões de restaurantes, não para de crescer restaurante ali. Óbvio que isso impacta a rua, isso impacta o trânsito. Sempre você tem ganhos, você tem perdas. Mas, no geral, eu acho que o parque, ele como parque, para ser usufruído, ele ganha. Mas também tem um problema, as coisas estão mais caras. Então, você vai tomar uma água de coco, você vai, enfim, comer alguma coisa, você vai pagar mais caro do que pagava antes. Mas você tem um serviço melhor. Então, atende algumas pessoas e outras não. Mas, por exemplo, final de semana, o parque continua super cheio e vem sendo aproveitado. Então, não dá para dizer que as pessoas estão sendo afastadas do parque, dando o exemplo do Parque Ibirapuera. E é um parque, enfim, como a gente falava, de uma concessão municipal. Eu acho que, para isso, realmente, as concessões elas têm um impacto positivo, mas não são só mil maravilhas, sempre tem um lado que pode não atender a todo mundo.
E eu acho só que a única questão é que você está dando um viés mais econômico a esses parques. Ou seja, aquilo que a gente falava no começo, você está valorizando o quê? Você está apoiando o quê? Um desenvolvimento econômico. Você está mais do que uma questão de preocupação efetivamente ambiental. Mas no caso desses parques, eu não acho que o ambiental ali, a questão ambiental, ela vai ser descartada. Os contratos, eles rezam essa preocupação e esses cuidados que eles acabam tendo que ser observados. Então, eu sou a favor das concessões, eu acho que elas são positivas. E são contratos, Levi, que tem que estar em constante atualização, ter constantes ajustes? Eu acho que sim, o processo de regulação ele é um processo dinâmico. Nesses parques, Ibirapuera, que é municipal, e Água Branca, que é estadual, embora também tenham restrições municipais, você tem, por exemplo, a figura do tombamento. Eu sou conselheiro do Compresp, que é o Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio, e do Condefat, que é o estadual. E a gente notou, no começo dessa trajetória das concessões, especialmente as áreas técnicas dos dois órgãos, notaram uma dificuldade muito grande das concessionárias de entender como é que você faz uma intervenção num bem tombado. Mas é também um processo de aprendizado, é um processo de acúmulo. Então, tanto as concessionárias quanto o poder público estão inaugurando uma nova agenda de relacionamento com a gestão desses parques que, me parece, por enquanto, caminha de maneira positiva. Entre tropeços, erros e acertos, eu acho que existe um sentido de buscar acertar. Trazendo, e aí concordo com a Patrícia, é importante que a sociedade civil se mobilize. Os parques, em geral, têm um conselho gestor que é constituído por pessoas da sociedade civil e a gente nota que os parques que são mais bem administrados, até mesmo pela concessionária, são os que têm os conselhos gestores mais ativos e engajados. E desse processo, que nem sempre é um processo soft, às vezes é um processo bem conflituoso, a gente consegue tirar um resultado prático melhor para todos. E, Patrícia, para a gente fechar esse assunto, é uma tendência, então, que a gente tenha cada vez mais áreas verdes sendo administradas pela iniciativa privada e não pelo poder público? Olha, eu acho que essa questão da gestão, o que se espera em relação ao meio ambiente é que a lei se cumpra, né? Se tem uma área verde que precisa ser mantida ali, 80% dela, que não pode abrir um restaurante aqui ou ali, então essa legislação ela tem que ser preponderante, né? Em qualquer situação. Agora, o que eu vejo é que hoje, por exemplo, eu moro perto do Parque da Água Branca. Hoje ele ainda não foi privatizado, né? Não é uma concessão. Mas ele está muito mal cuidado. E eu percebo, por exemplo, que talvez uma mobilização, porque todo mundo vai lá, eu tenho filho, a gente vai, a gente quer aproveitar, mas nossa, mas está tão assim, tão assado. Então, talvez assim, a comunidade poderia ter ajudado, campanhas de arrecadação, inclusive dos próprios vizinhos ali, poderiam financiar esses projetos e toda a população participar. Agora, uma questão de gestão, se vai ficar com a Secretaria de Meio Ambiente ou não, eu também não vejo nem como negativo nem positivo. É o tal do depende mesmo que o Levi falou. Mas eu acho que pela questão ambiental, eu acho que qualquer concessionária vai seguir as normas, né? Não vai passar ali a virar um lugar, um espaço, apesar de ter alguns restaurantes em Ibirapuera, algumas outras coisas, mas assim, tem um limite ali, tem áreas específicas que precisam ser preservadas, senão elas vão perder o olhar do parque, né? E vão virar complexos industriais ou de lazer, mas que não estejam ligados ao verde, né? Que é tão necessário, não só para o nosso bem-estar, como também para a captura de carbono, que é o que a gente está falando sobre a mudança climática.